Olá, bom dia, a paz seja com todos, Deus seja louvado e glorificado na vida de cada um. Neste domingo, hoje 18 de abril de 2021, estamos iniciando a escola bíblica da série O Espírito Santo na Vida Cristã. A lição de hoje é de número 13. Você que perdeu as aulas anteriores, você pode ver pelas datas de domingos aqui no Facebook, que as aulas estão dispostas para que vocês possam rever e acompanhar. A aula de hoje, de número 13, tem como título Dons de Poder, Ferramentas de Ação e Defesa. O texto está em Marcos, capítulo 16, versículo 14, 20. Vamos fazer uma oração. Na sequência, já daremos início. A paz do Senhor para a irmã Rose, que já está interagindo conosco, e os demais que vão chegando e vão clicando aí também. Que Deus seja louvado e glorificado e que abençoe cada um com o que nós vamos discorrer na aula de hoje. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, bendizemos a Ti e adoramos e queremos, meu Deus, que a Sua glória e que o Seu poder venha a ser sobre nós. Opera maravilhas, faça milagre acontecer. Entra com o seu poder e com a sua majestade e dai-nos o entendimento daquilo que precisamos. Dai-nos sabedoria para compreender a sua palavra, para que possamos aperfeiçoar a fé e agradar a ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Bom, vamos lá. O texto Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14, diz assim: A ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. O versículo-chave de hoje está em Hebreus capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Também Deus testificou com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Portanto, a distribuição de dons é uma vontade do Senhor e é Ele que escolhe a quem dá e que dom vai conceder. Porém, você pode orar, clamar, pedir a Deus para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa te conceder os dons. Agora, saiba que a finalidade é a edificação da igreja. Saiba que a finalidade é abençoar a igreja. Saiba que o objetivo é a edificação do povo de Deus. Portanto, todo dom que você receber, o que de graça recebe, de graça dai. E seja útil ao reino de Deus. O objetivo principal é trazer as almas para o reino de Deus. Amém? Vamos lá. Dons de poder, ferramentas de ação e defesa. Estamos estudando sobre os dons do Espírito Santo e os 12 dons eles são divididos em grupos de 3 e hoje nós vamos ver o grupo de dons de poder, que são dom da fé, dom de curar e o dom de operar maravilhas. O que são esses 3 dons? Para que servem e como são operados na igreja, como eles agem na igreja, né? O diabo, que é o nosso adversário, ele tem levado muitas pessoas à destruição. E nós precisamos compreender e nunca podemos esquecer o seguinte: Satanás e todos os demônios, eles eram anjos. Eles perderam a característica
boa. No entanto, eles permanecem com poderes. No entanto, nós só conseguimos vencê-los se for através de Jesus Cristo. Nós não conseguimos vencer por nós mesmos. Nós não conseguimos superá-los por nós mesmos. Eles têm poderes, eles têm habilidades que nós, seres humanos, não temos. Por isso, nós temos que viver na dependência do nosso Senhor. E não tenham medo, porque para cada demônio que caiu, ficaram 2 anjos no céu. Para cada arcanjo que caiu, principado que caiu, existem 2 no céu. Então é 2 contra 1. O reino de Deus, ele prevalece. O reino de Deus, ele é maior. E o poder do nosso Deus está acima de todos os poderes. Está acima de todas as autoridades. Portanto, creia nesse poder, aceite esse poder, para que você não venha ter medo do mal, mas que você seja encorajado na fé a viver na dependência da fé com o seu Senhor, com o nosso Senhor. Amém? Que Deus possa te dar essa fé e esse entendimento. Vamos conhecer melhor os dons de poder, né, e saber como eles operam. Os dons de poder, eles têm a capacidade de fazer milagres. A finalidade deles é trazer libertação, curas, milagres, operar maravilhas, fazer com que o povo de Deus seja abençoado. Deus age assim através dos dons para provar o seu amor, para provar a sua misericórdia, para provar a graça em favor da igreja. Então, os dons estão disponíveis para a igreja e, necessitando, você ora, clama e Deus te dará para que você seja útil ao reino de Deus. E se você não tem o dom, mas você tem uma necessidade, você estará orando e Deus usará alguém que tem o dom para te abençoar. Deus usará alguém para te dar as bênçãos que você precisa, que você necessita. Amém? A paz do Senhor também para o irmão Mário, nosso cantor. Amém? Deus seja louvado na vida dele, da família, a irmã Ivani, toda a família. A paz do Senhor também para a irmã Zenite, né? Está aí interagindo também conosco. E toda a família, que Deus possa abençoar e atender o seu clamor e a sua oração. Amém. Vamos lá, no grupo de dons de poder, que são dons como ferramentas de ação e defesa do crente, vamos ver o que é o dom da fé, né? Esse dom que é importante para todos nós. A Bíblia fala de fé em várias condições, mas o dom de fé, ele é uma fé diferente. Porque todos nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, quando saímos da nossa vida pregressa e passamos a fazer parte do reino de Deus, aceitando o Evangelho, aceitando a Cristo, vivendo conforme as instruções cristãs, ali já agiu em nós a fé, porém foi a fé salvadora. Agora, essa fé que aparece como dom, ela é uma fé extraordinária, ela é uma fé grande, ela é uma fé que supera, ela é uma fé que está acima de uma fé comum, de uma fé natural. Amém? E é isso que precisamos compreender. Aqui na lição nos fala de alguns tipos de fé. Vamos ver aqui. A fé natural. Fé natural é aquela que leva o homem a agir certo de que tudo irá ocorrer como foi planejado. Essa fé natural é aquela fé que todo mundo tem, né? Que crê em si mesmo, na sua capacidade, no seu potencial, está ligada à estima da pessoa, né? Autoestima. Ela é uma fé. A pessoa crê que vai conseguir, que vai dar certo, que vai lá, ele batalha, ele faz. É uma fé natural, né? Que todos têm e acompanha todas as pessoas, independente da fé que ele confessa, da religião que ele confessa, da forma que ele crê. Então,
essa fé ela acompanha toda pessoa. A outra forma de fé é como fruto do Espírito. Ela tem o sentido de fidelidade. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos fala sobre isso, né? A fé, como fruto do Espírito, ela traz para nós a fidelidade a Deus. Nós tornamos fiéis a Deus, nós nos tornamos pessoas que honram ao Senhor, que acompanham a a fé que segue, que dá testemunho do poder da graça de Deus. E essa fé, no sentido de fidelidade, aconteça o que acontecer na sua vida, você está sempre com Deus. Tem muitas pessoas infiéis a Deus. Enquanto tá sendo abençoado, enquanto está tudo bem, ele está ali dizendo que está na fé. Né? Aí acontece alguma coisa, ele culpa Deus. Ele culpa Deus, ele não culpa as suas atitudes, os seus pecados, ele não culpa o seu desequilíbrio, a sua desobediência, não. Ele transfere a culpa para Deus. Pessoas infiéis, pessoas ingratas. Aqui na lição também fala da fé em Jesus Cristo. Em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, fala que essa fé em Jesus Cristo, ela é essencial para a nossa salvação. Se nós não crermos que Jesus é o Filho de Deus, se nós não crermos que ele veio em carne, se nós não crermos que a morte dele foi uma morte inocente, mas ali ele estava nos substituindo, se nós não crermos que a morte dele significa a morte, representa a morte dos nossos pecados, e se nós não crermos que ele ressuscitou, nos dando esperança de ressurreição, em vão é a nossa fé. Em vão é viver o cristianismo. Em vão é dizer que é cristão. Nós temos que crer e aceitar. O que é crer? É você ter certeza que aquilo é verdade. E o que é confiar? O que é vivenciar? O que é praticar? É você estar vivendo ali conforme a palavra. É você cumprir as orientações de Jesus Cristo. É você colocar em prática tudo isso para a glória do Senhor Jesus. Amém. Aqui na lição também fala da fé como dom do Espírito. E como dom do Espírito, essa fé ela é concedida para enfrentar determinadas circunstâncias. É aquela fé ousada, aquela fé encorajada, aquela fé sobrenatural, aquela fé que rompe o monte, né? Que rompe barreiras, que rompe as muralhas, aquela fé que a pessoa crê acima de tudo e vive aquela esperança, aquela confiança e contempla a graça e a misericórdia de Deus. Contempla o amor e a misericórdia de Deus. Amém. Vamos lá. Esse dom, né, a fé como dom de Espírito, capacita o crente a ter a certeza e a plena confiança de que Deus não somente pode agir, mas que realmente vai fazer. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é a certeza das coisas que nós não estamos vendo, mas cremos que vamos receber. Isso é fé. Fé é você não ter meios, não ter alternativas, não ter caminhos para isso, mas você tem certeza que vai acontecer. Você tem certeza que vai dar certo. Amém? Isso é fé. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos de fé. Né? Pessoas que exercitaram a fé em tempos difíceis e tempos também de grandes desafios. Um deles foi Elias. Né? Elias ele evidenciou essa fé poderosa, essa fé sobrenatural. Lá no momento difícil, ele sozinho contra os profetas de Baal, Elias no Monte Carmelo zombava dos idólatras e os desafiavam a ver quem era o Deus dele.
1 Reis, capítulo 18, versículo 34 a 38, diz que Elias desafiou os profetas de Baal, acendendo uma fogueira encharcada de água. Colocaram as lenhas e derramou o primeiro cântaro, que é um pote de água, derramou o primeiro pote. Elias mandou derramaram o segundo pote em cima da lenha. Elias falou, derramaram o terceiro pote de água, e disse que era tanta água que a água até escorreu ao redor, de tanta água que foi jogada sobre a lenha, sobre a fogueira. E aí Elias orou, desceu fogo do céu e acendeu aquela fogueira encharcada de água. E todos viram que o Deus de Elias era o Deus maior, era o Deus todo-poderoso. E muitos creram, aceitaram e passaram a seguir o Deus de Elias. Então, a fé sobrenatural, ela age assim, né? Deus honra aquela fé sobrenatural, aquela fé naquilo que é impossível. Por que tem pessoas que alcançam grandes milagres e outras não alcançam? Porque uns falam assim, eu creio, mas vamos ver se acontece. Então quer dizer que não crê, né? Não crê. Agora tem outros que falam, eu creio, vai acontecer. Eu tenho esperança que Deus vai ouvir essa minha oração. Eu tenho certeza que Deus está comigo nessa peleja, nessa jornada. Então essa pessoa alcança. Então a fé sobrenatural é isso, é você crer. Desde quando uma fogueira, né, com a lenha encharcada com 3 potes de água vai pegar fogo? Nunca vai pegar fogo. Mas Elias creu que Deus era capaz de fazer pegar fogo. E assim aconteceu. Então isso é a fé sobrenatural. Moisés também foi outro que experimentou a fé como dom, a fé sobrenatural, tanto antes quanto depois da saída do Egito. Quantos milagres nós podemos ver Deus operando através de Moisés, né? A travessia do Mar Vermelho, a água brotar de rocha, o maná que caía do céu, todas as promessas de Deus se cumprindo, tudo aquilo que Deus acordou com Moisés, todo o acordo que Deus fez com Moisés se cumpriu. Dê uma lida em Êxodo, capítulo 10, versículos 21 e 22. Dê uma lida também em Êxodo, capítulo 14, versículos 15, 16 e 21. E você vai ver alguns dos milagres grandiosos operados através da fé sobrenatural que estava com Moisés. Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele também viveu a fé sobrenatural em várias situações, e aqui na lição nos lembra Josué, capítulo 10, versículos 12 ao 14, que fala sobre a batalha contra os amorreus, onde Josué só venceria aquela batalha se fosse de dia, porque à noite os amorreus montariam em emboscada e venceriam aquela batalha. E o que Josué fez? Orou, clamou e determinou que o sol parasse e que a lua parasse. E o dia se estendeu, o dia ficou mais longo e eles conseguiram vencer aquela batalha. Amém? Então, desde quando o sol para, desde quando a lua para? Não para, giram. O movimento de rotação da Terra, de translação da Terra, ele é contínuo. Todas as pesquisas mostram que se a Terra desalinhar um pouquinho, ou parar um pouquinho, ou diminuir a velocidade, acontece grande catástrofe ambiental e climática e tudo mais. No entanto, Josué brandou que o sol parasse, a lua parasse, e o dia tornou mais longo, e ele venceu aquela batalha contra os amorreus. Amém? Outro exemplo de fé sobrenatural está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Pedro e João, quando iam para o templo, chegaram na porta e encontraram um homem coxo, um homem que tinha problema na perna, um homem paralítico. E eles, pela fé, né, disseram para aquele homem, né, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso nós vamos te dar.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. E aquele homem não só levantou e andou, como pulou, saltou e glorificou ao Senhor. Vamos lá, a finalidade do dom sobrenatural, da fé, do dom sobrenatural, da fé sobrenatural. A finalidade desse dom é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. E quando é que você pode usar essa fé? Todas as vezes que você se sentir desafiado, todas as vezes que você se sentir ameaçado e todas as vezes que você sentir a necessidade de um acontecimento fora das suas condições, fora das suas realidades. Algo ali fora daquilo que você é capaz de fazer, algo que é fora daquela capacidade que você tem de agir e compreender. Vamos lá. A primeira finalidade, né, em momentos de perigo. Vamos dar um exemplo aqui em Daniel capítulo 3, versículo 17, Daniel capítulo 6, versículos 21 a 22. Daniel na cova dos leões e os 3 jovens judeus na fornalha de fogo, né, são esses 2 acontecimentos narrados aqui, foram provas de uma fé sobrenatural. Daniel foi jogado numa cova cheia de leões, não tinha como ele sair. Era um buraco e alto ali, a parede daquele buraco era profunda, né? Então ele não tinha como sair dali de dentro. E os leões estavam famintos. No entanto, Daniel creu que Deus fecharia a boca daqueles leões, como assim aconteceu. Não aconteceu absolutamente nada. Uma outra situação vivida por uma fé sobrenatural de Daniel foi quando ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados na fornalha quente. E quanto mais fogo, mais tranquilo eles ficavam. E o crente tem que ser assim, né? Quanto mais fogo no crente, mais ele tem que ficar na fé, mais ele tem que ficar tranquilo. O crente ele tem que estar cheio de fogo, né? Mas do fogo do Espírito Santo, o fogo abrasador, o fogo que purifica, o fogo que acalma, o fogo que consola. Amém? Deus seja louvado. A paz do Senhor, meu irmão médico Ascendor França, né? Irmão na fé, que Deus seja louvado e glorificado, a esposa dele, a filha, filho, que Deus possa abençoar toda a casa, toda a família, e nesse momento de pandemia, vocês médicos têm sido essenciais para a humanidade. Que Deus abençoe esse dom, essa capacidade que vocês têm. Amém. Vamos lá, então, uma outra forma de usar o dom. Uma é em momentos de perigo, como nós citamos. A outra é no cumprimento de promessas feitas por Deus. Aquelas promessas difíceis de acontecer, né? Aquelas promessas difíceis de surgir. Então, aqui na lição tem o exemplo de Abraão, que é o nosso pai da fé, né? Gênesis capítulo 15, versículos 4 a 6, Deus faz uma promessa a Abraão de dar um filho a ele. E Abraão já era idoso, a esposa de Abraão já era idosa, e além do mais, ela era estéril. Sara não podia ter filhos. E Deus promete que daria um filho a eles. E eles creram nessa promessa. E essa promessa foi acontecer quando eles tinham 100 anos de idade. Né? Quando Abraão era centenário. Então, o que acontece? Quando você crê, quando você confia, quando você espera, Deus realiza os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos. Passe o tempo que passar, dure o tempo que passar, Deus estará abençoando, Deus estará cumprindo a promessa. Então, o dom da fé sobrenatural é isso. É quando você está em perigo, quando você está em profunda necessidade. Vamos citar um exemplo aqui, uma doença incurável, né? Já fez exame, já tomou remédio, já foi no médico, já fez uma cirurgia, ou vai passar por uma cirurgia, e o médico não dá confiança de que vai dar certo, que aquele procedimento vai dar certo. Aí você crê, você ora, você clama, e Deus faz o milagre, né? E Deus abençoa. Quando você usa, o milagre ele vem, preste bem atenção nisso. O milagre vem quando esgotam todos os recursos humanos. Quando você não tem mais a quem recorrer.
No caso aqui eu citei um exemplo de doença, né? Enquanto você tem o chazinho da vovó, o remédio da farmácia, o remédio que o médico passou, o procedimento hospitalar, enquanto você tem um recurso a utilizar, utilize, utilize. Quando você já não tiver mais recurso nenhum para utilizar, quando você tentar de todas as formas e não tiver jeito, é hora do milagre, é hora do sobrenatural acontecer, daquilo que é impossível acontecer. Então creia assim, dessa forma, e Deus te abençoará. Vamos lá. Vimos então o dom de fé. Não é uma fé comum. O dom de fé é uma fé sobrenatural, uma fé extraordinária. O outro dom que está no grupo dos dons de poder é o dom de curar. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 9 a 28 e também 30, aparece a expressão dons de curar, no plural. Né? Em cada referência, as duas palavras no original são chamadas charismat e amaton. Elas encontram no plural, o que determina que a tradução correta dessa frase seja dons de curar. Então, existem vários dons de cura. Então, o dom de uma cura simples e o dom de uma cura sobrenatural. Porque tem pessoas que poderia ali tomar um comprimidinho e resolver o problema, mas essa pessoa não tem dinheiro para comprar esse comprimidinho. Quantas vezes eu já, em ministrações, pessoas vieram pedir oração por coisas assim que um comprimidinho, uma injeção resolveria, mas essa pessoa não tem dinheiro para isso, não tem condições de comprar. Então exerce a fé, ora e acontece o milagre. Da mesma forma que já vimos em nosso ministério milagres grandiosos. Né? Deixa eu ver se eu me lembro alguma aqui. Assim, um vigilante, né, que veio do interior do estado para uma cirurgia de hérnias de disco. Ele tinha 7 hérnias de disco. E ele ia passar por uma cirurgia. O médico mandou ele assinar um documento, porque operar 7 hérnias de disco não dá para ter segurança que o procedimento vai ser certo. E o médico falou para ele, ou dá certo ou vai dar tudo errado. Né? Ou 8 ou 80. E assinou o documento, e aí ele foi na igreja naquele dia, mostrou os laudos e falou, estou confiando que Deus vai abençoar e que esse médico vai conseguir esse procedimento. Oramos por um milagre na vida dele, e no dia anterior à cirurgia, que ele voltou lá no hospital, que o médico fez os novos exames para ver como estavam as 7 hérnias, para poder operar no dia seguinte, essas hérnias já não existiam mais. Tinha sido curado puramente pela fé. Isso é milagre sobrenatural, né? Um milagre muito grande. Quantas pessoas, né, na época que a AIDS não tinha o tratamento, hoje a AIDS tem o tratamento aí, mas no início não tinha tratamento. E quantas pessoas foram curadas de AIDS, né? Eu, num caderninho de milagres que eu anotava, eu tinha 7 testemunhos de pessoas que foram curadas de AIDS naquele tempo, que a AIDS não tinha tratamento. Então é sobrenatural. Também um menino, né, de 10 anos que era surdo e mudo, e pela fé do pai levou aquele menino ali na reunião de oração, oramos juntos e aquele menino saiu da igreja falando e ouvindo. Amém? Então isso é o dom de milagre, é aquilo que é impossível resolver com o chazinho da vovó, com um comprimidinho, com a injeção, com uma cirurgia, com um procedimento clínico hospitalar, é aquilo que é impossível de acontecer, porque não há esperança ou porque a pessoa não tem condição de buscar aquilo. Então ele busca na fé, ele clama na fé, e Deus vai conceder, e Deus vai abençoar, e Deus vai realizar aquele desejo daquele coração conforme a medida daquela fé. Então os dons de cura acontecem assim, numa cura simples e também numa cura grandiosa. E graças a Deus nós temos testemunhos a respeito disso ao longo de nossa jornada cristã, provando
que Deus é um Deus de milagres, que Ele é um Deus maravilhoso para conosco. Aqui na lição diz assim, o dom está com a pessoa, mas quem opera a cura é Deus. Portanto, se você orar por cura e o milagre não acontecer, a culpa não é tua e a culpa também não é de quem orou. Há propósito. O milagre acontece quando há propósito. O milagre acontece quando há uma razão dele existir. Portanto, não se frustre quando você orar, quando você clamar e o milagre não acontecer. E às vezes oramos, clamamos por uma cura, por um milagre, e esse milagre não acontece e essa pessoa morre. Ora, o nosso corpo é mortal. Nós temos que lutar diariamente pela vida, mas haverá um dia que nós morreremos, todos nós morreremos. Vem a dor da saudade, vem a dor do desconsolo, né? Vem aquela dor profunda que é causada pela morte, mas nós precisamos crer que tem o dia de nascer, como tem também o dia de morrer. E assim nós temos que viver confiando e esperando um dia a mais, um mês a mais, um ano a mais, mas vai chegar um dia que não dá. Então não se frustre, não se sinta culpado, não pense que a tua fé é pequena. Não pense. Tudo tem um propósito, tudo tem um momento. E tem situações também, quantas vezes já fui chamado para orar em UTIs com pessoas em estado terminal. Chego lá, oro, vejo que ainda há propósito e a gente ora ali por milagre, o milagre acontece e a pessoa volta, já sem esperança clínica, já sem esperança nenhuma. Aí aquela pessoa volta a viver. Mas tem muitos também que você vai lá orar e você sente que chegou a hora, que chegou o momento, que aquela pessoa já viveu o suficiente que tinha para viver, que já padeceu o que tinha para padecer, às vezes jovens, às vezes já bem velhos, mas há um tempo para tudo, né? Há um tempo para tudo. E você percebe que já deu o tempo daquela pessoa. Então você ora para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus perdoar, para que aquela pessoa morra na paz do Senhor e reconciliada com o Senhor. Amém. Vamos lá, vamos demonstrar aqui, vamos ver aqui por que existem os dons de cura e qual a finalidade desses dons. Vamos lá. Um ponto aqui destacado na lição é para demonstrar o amor de Deus aos que sofrem. Marcos capítulo 1, versículo 41, fala sobre isso. Êxodo capítulo 15, versículo 26, também mostra Deus agindo pela misericórdia para mostrar o amor ao povo. E Isaías 53, versículo 4, profetiza que Jesus levou na cruz, além das nossas dores, aflições, angústias, as nossas enfermidades. Então, se tem um milagre que acontece do início ao fim da Bíblia, é o milagre de cura. Ele está em todos os momentos da Bíblia, aparece Deus curando o seu povo. É uma prova do amor e da misericórdia. É uma prova de que Deus tem misericórdia do seu povo. Outro ponto destacado aqui na lição está em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 20, que foi a leitura que nós fizemos aqui no início, né? Que Jesus prometeu que em nome dele a igreja curaria os enfermos e expulsaria os demônios. Né? Então, mas tem propósito nas coisas, tá? Eu repito, tem propósito. Tem que ver por que acontece. Por que tem pessoas que são libertas e outras pessoas não são libertas? Porque a pessoa, para ser liberta de um demônio, ela tem que querer Jesus, ela tem que aceitar a Jesus. Senão fica aquele sai e volta, sai e volta, sai e volta. Né? E a vida da pessoa vai ficando cada vez pior, porque a estratégia de Satanás, conforme explicado pelo próprio Jesus, um espírito mau sai e busca mais 7 piores do que ele. E achando brecha,
volta, ao invés de 1, 8, né? Que é 1 mais 7, 8. E aí vai piorando a situação da pessoa. Então tem pessoa que quanto mais você ora por ele, pior fica. Por quê? Porque sai 1, traz mais 7, são 8. Aí ora expulsa aqueles 8. Aí a pessoa não toma uma decisão por Cristo, continua nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Aqueles 8 que saíram, cada um pega mais 1, né? Cada um pega mais 1, e 8 vezes 7 vai dar 56 demônios. Aí a pessoa não toma atitude de fé. Então a situação dele já complicou. Aí vai lá, recebe a oração, expulsa os 56 demônios, cada um sai, busca mais 7, encontra a brecha, vira 392. Estou com a calculadora aqui na mão para calcular. 392. E aí a pessoa não toma atitude. Continua na mesma vida. Cada um desses 392 sai e busca mais 7. Né? Aí já vira legião. Já entra na cifra de milhar. Né? Já entra na cifra de milhar. Então já vira legião. Aí já fica uma situação difícil. Né? Legião sai. Mas é bem mais difícil. Então, a pessoa que vai ser liberta, ela tem que ter o compromisso de viver para Cristo, de aceitar a Cristo e de viver para Cristo. Senão, a situação dela vai ficar pior. Quando você for orar por alguém, ou quando você convidar alguém para ir para uma reunião de oração, de libertação, você já explique para essa pessoa. Você vai, mas você tem que tomar um compromisso por Cristo. Eu não quero, então não adianta, vai sair um e vai vir mais. Vai ficar pior. Então explique para essa pessoa essa estratégia de Satanás para que ela possa ter convicção, para que ela possa ter certeza daquilo que está acontecendo é espiritual e para que ela precise ter certeza de que a vida dela precisa mudar, que ela precisa ter um compromisso sério com o nosso Senhor. E assim estará guardada e protegida. Então, um dos motivos é para mostrar o amor de Deus ao povo, o outro motivo está em Marcos 16, 17 a 20, que é para cumprir a palavra de Deus. Deus prometeu no Antigo Testamento que curaria o povo e curou, e no Novo Testamento Jesus promete curar o povo e cura. Então, a razão desse milagre também é para cumprimento da palavra. Outro motivo do dom de cura, para atrair as pessoas para Cristo. Marcos capítulo 4, versículos 23 a 25. Aliás, Mateus capítulo 4, versículos 23 a 25 e Marcos capítulo 9, versículo 22. Muitas pessoas foram curadas de enfermidades que não tinham cura para ter certeza do poder que está em Jesus Cristo. Para ter certeza de que Jesus tem um poder acima de todos os poderes. Veja só, se você tem uma doença incurável, ou se você tem um demônio que te perturba, que te aflige, e você sofre por causa desse mal, e aí você fica sabendo que existe um Deus acima de tudo que pode te livrar desse mal, você não aceitaria? Claro que aceitaria, como você aceitou. E muitas pessoas não são assim. Elas vão lá, elas querem um milagre, elas querem a libertação, mas não querem o Salvador. A situação dessa pessoa não vai ficar boa. Ela vai continuar nas mãos de Satanás, e a estratégia de Satanás é sufocar essa pessoa, é exterminar essa pessoa aos poucos. Né? Sofrimento pós sofrimento. Sofrimento pós sofrimento. Outro motivo, então, temos aí para demonstrar o amor de Deus, para cumprir a palavra e para que as pessoas venham para Cristo. Venham para Cristo. Quando fala que venham para Cristo, existe a guerra de religiões. Né? A minha religião é boa, a minha religião é perfeita, a minha religião... Religião, ela é uma forma de te agrupar, de te instruir, de te orientar. Mas o que salva é Cristo. É Cristo. É a morte dele ali na cruz do Calvário que nos traz salvação. É a morte dele ali na cruz do Calvário que nos concede a vida eterna.
Então, a salvação, a libertação, o milagre, tudo acontece por Cristo. Se nós não aceitarmos a Cristo, não vamos viver essa fé. Então, muitas vezes a pessoa chama o outro para uma outra religião, né? Vem para a religião. Não é religião, é a fé em Cristo. O cristianismo é muito mais do que uma religião. Ela vai além do que uma religião. Ela é mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de pensamento. Se não tiver isso, não tem vida cristã. Eu vou, mas eu vou ficar aqui na minha religião, porque aqui permite isso, permite aquilo. Não, não é religião que permite, não é religião que proíbe. Você tem que ver o que diz na palavra e viver e colocar em prática na sua vida aquilo que está na palavra. Isso é a fé, isso é o viver cristão. O viver cristão é uma nova atitude, o viver cristão é uma nova vida. É transformação de vida. Não existe cristianismo sem mudança de vida. Não existe cristianismo sem transformação de vida. Se vem, eu fico vendo muitas pessoas, vem para cá, vem para lá, aqui é fácil, aqui é melhor, lá é isso, lá é aquilo. Ora, não existe regras humanas. A regra é única. A regra é única, está aqui nos evangelhos, nos ensinamentos de Jesus. Se você quer compreender o que é o cristianismo, dê uma lida em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, o Sermão do Monte. Ali é a base da vida cristã, como deve ser o viver cristão, como deve proceder o cristão. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. 3 capítulos de Mateus é o resumo da pregação de Cristo. É o resumo da pregação dos apóstolos e é ali a afirmação de todo o de nossa pregação nos dias de hoje também. Então o cristianismo, ele é além de uma religião. Ele não é apenas mais uma religião. Ele é além de toda religião. Ele é mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de atitude para viver conforme Cristo viveu, para pensar conforme Cristo pensou, para ser como Cristo foi. Um outro motivo dos dons de milagre é para que o nome do Senhor seja glorificado. Mateus capítulo 9, versículo 8, Mateus capítulo 15, versículo 31, Lucas capítulo 7, versículo 16, nos fala que todas as vezes que as multidões viram os milagres acontecer, elas glorificavam o nome do Senhor. Agora há pouco nós vimos aqui a referência ali de Pedro e João entrando no templo e o paralítico sendo curado ali na porta do templo, e ele saltou e pulou e glorificou ao Senhor. Então, o motivo de glorificar é a Deus, a glória é para Deus, a glorificação é para Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com a minha irmã Carminha, lá em Cacoal, acompanhando a gente lá em Cacoal, que Deus possa abençoar grandemente. Muito bem, então está aqui os motivos pelos quais o dom de cura existe na igreja, né? Para demonstrar o amor de Deus, para confirmar a palavra, para trazer as pessoas a Cristo e para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. São essas 4 razões para acontecer milagre. E pode acontecer um milagre numa pessoa que não crê? Pode. Para quê? Para mostrar que Deus tem poder. Então tá beleza, então eu vou ser um desses, eu vou lá receber só para ver que Deus tem poder e pronto. Não, não é. Só que a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você é testemunha de um poder, de um milagre desse Deus e não aceita esse Deus, o inferno te espera. Infelizmente é isso que diz a palavra. Vamos lá agora para o terceiro dom do grupo dos dons de poder. É o dom de operação de maravilhas. Esse dom, também chamado de operação de milagres, acontece quando Deus capacita uma pessoa com poder pelo Espírito Santo para fazer algo que intervenha no curso normal da natureza. Aquilo que não é para acontecer. Agora há pouco citamos o exemplo de Elias, né? Encharcou a fogueira, a lenha ali com 3 potes de água, orou e veio fogo do céu e acendeu aquela fogueira.
Então, isso é operação de maravilhas. É um milagre impossível. É algo que naturalmente não acontece. É impossível. Tá? Não tem como. Agora há pouco eu citei o exemplo do menino, né, que oramos por ele. Ele tinha 10 anos na época. Não ouvia e não falava, era mudo e surdo. E aquele menino saiu daquele culto ouvindo e falando, curado, liberto da surdez e da mudez. Né? Então, esse é uma operação de maravilhas, é algo impossível. Né? É impossível fazer um surdo e mudo ouvir falar. Né? Não há tratamento para isso. Então, isso é operação de maravilhas, é algo que vai muito mais além. Né? Para ver uma ligação e uma dependência entre a operação de maravilhas e o dom de fé, né? Eles têm assim uma correlação, esses dons não agem isoladamente, mas agem juntos. Então, da mesma forma como há a interdependência do dom de línguas com o dom de interpretação de línguas que nós vimos na aula passada, no domingo passado. Então, os dons, eles caminham juntos. Tá? A pessoa que tem um dom para usar corretamente, com eficiência, tem que ter outros. Então tem que ter o agrupamento de dons. Então nessas aulas aqui que você está tendo, você está vendo como que se agrupa os dons. Então se você tem um dom e falta um ou dois do grupo, ore a Deus para te conceder, para que você seja usado por completo, para que Deus te use de uma forma completa. Vamos lá. Aqui na lição diz assim: ao tempo dos apóstolos, os milagres eram um meio para autenticar a mensagem cristã. Atos 14, versículo 3 e 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, nos fala sobre isso. Ou seja, os milagres e sinais acompanhavam a pregação dos apóstolos para provar que Cristo ressuscitou e está vivo. Porque muitas pessoas ainda hoje adoram um Cristo morto. Um Cristo estático, um Cristo em imagem. Nós temos que seguir um Cristo vivo, um Cristo ressuscitado, um Cristo que reina sobre nós, né? Um Cristo que tem poderes sobre todos os poderes. E os apóstolos assim pregavam, e os milagres, sinais e maravilhas aconteciam para provar que esse Cristo existe e que esse Cristo está vivo. A finalidade desse dom é dar lugar à ação de Deus, é permitir que Deus haja na vida da pessoa. Êxodo capítulo 7, versículos 16 e 17, Atos capítulo 3, versículos 6 a 12. Uma outra razão da operação de maravilhas é revelar o poder de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 5. Né? Mostrar que Deus tem todo o poder, que Deus tem toda a autoridade. Quando oramos, repreendemos demônios, mostra que Deus tem mais poder do que os demônios. Quando oramos por milagres, mostra que Deus tem poder acima dos nossos problemas, que Deus tem autoridade acima dos nossos problemas. Também o dom de operação de maravilhas ele acontece para confirmar a divindade de Jesus. João capítulo 6, versículo 14, Atos capítulo 5, versículos 14 e 16 nos mostram que, para mostrar que Jesus é divino, que Jesus faz parte da Trindade, que Jesus é o Filho ungido de Deus, nós oramos em nome dele, nós clamamos em nome dele e o milagre acontece. Não coloque mais ninguém na sua oração. É Deus e Jesus. Se você quer ver uma mudança, se você quer ver uma transformação, é Deus e Jesus. Amém? Uma outra razão é levar o pecador à conversão, né? Converter as vidas. Atos capítulo 4, versículo 4, Atos capítulo 5, versículo 14 nos mostra muitas pessoas se convertendo a partir dos milagres que aconteciam. Os apóstolos pregavam e oravam, os milagres aconteciam e o nome do Senhor era louvado e glorificado.
Outro motivo é para produzir ousadia e desejo pela pregação do Evangelho, é para que outras pessoas vejam aquilo e falem: eu quero ser usado por Deus também, eu também quero ser uma ferramenta na mão de Deus. Não por orgulho, não por vaidade, mas por amor ao reino. Você, quando deseja: eu quero pregar a palavra com autoridade, com poder, eu quero ser usado em autoridade e poder, não é para o seu orgulho ou para a sua vaidade, mas é para que você sinta amor pelas pessoas que não têm condições de obter curas, milagres, sinais, maravilhas, pessoas que não têm condições de alcançar aquilo que é essencial para viver, e você vai ser útil ajudando essa pessoa em oração, tendo esses dons, recebendo esses dons e operando esses dons a partir da sua vida, do seu ministério. Então, é para isso que esses dons existem, a finalidade é essa, para que você glorifique ao Senhor, para que você abençoe as pessoas, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado, para que o poder de Deus seja conhecido e para que as pessoas confiem nesse Deus ao qual nós seguimos, pregamos, anunciamos e declaramos. Que é um Deus diferente, é um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Que Deus seja louvado e glorificado. Só para concluir, eu gostaria de dizer também: muito cuidado, porque Satanás, para enganar os escolhidos, ele age também fazendo sinais. Tá? Muito cuidado, porque os demônios também fazem aí os seus milagres para poder enganar os escolhidos. Ah, vem aqui, ok. Aqui tem milagre também, tá? Aqui, esse nome aqui também gera milagre, esse nome aqui também tem poder. Está te levando para o inferno e você não sabe. Está te levando para a condenação eterna e você não sabe. Você pensa que está no cristianismo, você pensa que está na fé, mas você está sendo enganado. São espíritos enganadores te levando a blasfemar. E a blasfêmia é o único pecado que não tem perdão. Então se arrependa enquanto é tempo, se curve diante desse Deus que é único enquanto é tempo. E nós só chegamos através do Deus Altíssimo e Soberano, através de Jesus Cristo, que pagou o preço naquela cruz, derramando o seu sangue como o pagamento do nosso resgate, como o pagamento da nossa vida eterna. Nós vivíamos como pessoas sequestradas pelo diabo. É como se o diabo tivesse nos sequestrado, ainda ali no nosso nascimento. E nós, nesse sequestro, nós não temos como pagar para sair, porque nós estamos ali desprevenidos. E aí é preciso alguém pagar o seu resgate para que o sequestrador te liberte. Então, a morte de Jesus foi isso. Satanás te sequestrou e Jesus foi lá e pagou o seu resgate. Te resgatou para Deus, te resgatou para o reino de Deus. Maravilhoso isso, é saber que estamos livres, somos livres da condenação eterna através de Jesus Cristo. Amém? Que Deus seja louvado e glorificado, que essas palavras possam te edificar e que você possa crescer e se firmar nessa fé. Qualquer dúvida, entre no privado, converse conosco e nós estaremos esclarecendo. Oremos para encerrar. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores. Nesse momento, Senhor, te agradecemos mais uma vez pelo esclarecimento da Tua palavra. Te damos graças mais uma vez pelos Teus ensinamentos. Gratos somos, meu Deus, e que essas palavras se firmem em nós, que essas palavras continuem em nós, que essas palavras estejam firmadas em nós. Seja conosco, Deus, para que Tu seja louvado e glorificado. Tire da mente e dos corações todo engano, toda ação forjada, todo ídolo, todo espírito enganador que se apresenta como poderoso para operar milagres, que se apresenta como poderoso para resolver situações. São espíritos enganadores que estão levando essas pessoas ao engano eterno. Desperta, Senhor, essas pessoas, abra a mente e o entendimento para que fujam desses ídolos,
para que saiam dessas enganações e creiam que só existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Que todo o poder e toda a autoridade foi entregue ao Filho ali naquela cruz. E ele levou sobre si as nossas dores, os nossos castigos que nos traz a paz, estava sobre ele. As nossas enfermidades, as nossas vergonhas, os nossos pecados. Que nós possamos viver livres de todo mal através de Jesus Cristo. Gratos somos, Deus Altíssimo. Amém. Tenham todos um bom domingo, tenham todos uma boa reflexão sobre essas palavras. Pegue a Bíblia, pegue essas referências que nós passamos, releia e saia do engano e venha para a fé em Jesus. Amém? Deus seja louvado em nossas vidas. À noite, às 19h30, horário de Porto Velho, eu e a Eliane estaremos aqui louvando, adorando a Deus, trazendo a meditação na palavra para que possamos assim compreender o agir de Deus e agradecer a Deus pelas maravilhas em nossas vidas. Amém? Acompanhe-nos às 19h30 aqui, em nome de Jesus. Amém.